Bom dia, meu querido irmão, meu amado amigo, ouvinte da palavra do Senhor. Mais uma manhã, estamos aqui nos reunindo, eu da minha casa, você da sua, talvez no seu trabalho. Ainda não estamos podendo nos reunirmos no templo, porque há um decreto que nos impede de fazer tais reuniões, tais aglomerações, mas eu creio em nome de Jesus que esse tempo está próximo de acabar. E confesso aos irmãos que como eu estou com saudade de dar um abraço em você, de podermos estarmos juntinhos, cultuando ao Senhor. Não que o culto que estaremos fazendo agora, já fizemos outros atrás, seja diferente, não. Cultuar a Deus não é só no templo, mas aonde eu estiver. Vitor Hugo, alguns dias atrás, disse que a diferença do templo e de igreja. Lá é o templo, eu sou igreja. Então tem que ser igreja na minha casa, tem que ser igreja no meu trabalho, tem que ser igreja onde eu estiver. Mas isso não nos impede de estarmos com saudade dos irmãos, de podermos conversarmos um pouco. Isso vai passar. Não perca a sua fé. Isso vai passar. E como o pastor costuma dizer, nós sairemos mais forte disso. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso. Sim, com lágrimas nos olhos. Sim, com a dor no peito. Sim, mas com certeza mais forte do que entramos nessa pandemia. E eu creio, meu irmão, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E se nós amamos a Cristo, haja o que houver, nada vai nos entristecer. Nada vai nos fazer nos afastar da presença do Senhor. Talvez tristes, sim, ficaremos, mas a certeza que servimos a um Deus fiel, a um Deus que pode todas as coisas. Então que nessa manhã nós possamos adorar o Senhor. E é um dia muito triste para nós, porque nós perdemos um grande irmão, um amado irmão, que todos, eu tenho certeza que em Uraí gostavam tanto, diácono na nossa igreja há muito tempo, um irmão que eu aprendi muito com ele, um irmão que foi o segundo pai para mim, foi um tutor, e hoje, nosso amado e querido irmão Nessi mudou de endereço. Deus recolheu mais uma joia preciosa. Deus nos emprestou ele por um tempo e agora tomou para si novamente. Que Deus abençoe a família do irmão Nessi, que Deus possa estar fortalecendo vocês. A nós, irmãos, também eu tenho certeza que foi uma dor muito grande e vai ser uma dor muito grande pela saudade, mas também uma alegria de sabermos que nesse momento nosso amado irmão descansa o sono do justo. E que possamos também nos preparar para esse dia. Eu queria convidar você para abaixar sua cabeça, para que possamos orar nesse momento. Comece a orar no seu lar. Ore pela tua família, ore para aqueles que estão enfermos, ore para aqueles que estão desviados, ore para aqueles que ainda não creram em Jesus, apesar de tudo que Deus tem mostrado, tudo que Deus tem, as maravilhas que Deus tem feito, eles estão ainda incrédulos. Ore ao Senhor, não cesse de clamar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que passamos. O Senhor nos concede estar em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos a certeza, Pai, que nós servimos a um Deus justo, a um Deus de amor e ao Deus do impossível. Nós te louvamos, meu Pai, não pelas coisas, as maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas, mas louvamos ao Senhor pelo que Tu és. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Nós reconhecemos, meu Pai, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, meu Pai, unindo a nossa fé com a fé dos nossos irmãos e amigos, mesmo à distância,
para louvar e agradecer ao único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nos ajuda, Senhor, a passar, meu Pai, por esse momento difícil, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui nenhum mal nos acometeu. Que até aqui, Senhor, nós temos visto a mão do Senhor, meu Pai, protegendo o teu povo, Senhor. Senhor, pedimos por aqueles, meu Pai, que estão enfermos, meu Pai, que estão internados. Agradecemos, meu Pai, por aqueles que já foram curados, meu Pai. E entregamos, meu Pai, os familiares daqueles que o Senhor já recolheu, Senhor. Conforte os corações, meu Pai. E se há algum parente aqui, meu Pai, que perdeu o seu ente querido, que ainda não aceitou Jesus, que nessa manhã possa ser, meu Pai, uma manhã aceitável e que ele venha render aos teus pés. Muito obrigado por tudo. Continua conosco. Nos capacita em nome e por amor de Jesus. Amém. O primeiro louvor que vamos cantar nessa manhã tem como título Poder da Oração. Assim como você orou no seu lar, eu orei aqui. Várias pessoas oraram no mesmo instante. Se você creu, com certeza, Deus vai conceder o desejo do seu coração segundo a vontade dEle. Segundo a vontade dEle. Deus tem para nós, irmãos, 3 respostas. Sim, não e espere. Talvez o que você está pedindo, Deus já disse não. E precisamos respeitar a vontade do Senhor. Talvez Deus diz para você, espera, não é o momento. Vai chegar, mas não é o momento. E talvez é o sim de Deus que está vindo na sua vida. Então ore, crendo no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vem, meu irmão. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder
da oração. Deus está levantando uma geração de adoradores para adorá-lo em espírito e verdade. A palavra de Deus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. Que possamos estar aqui para que Deus nos ache, para que possamos ser essa geração de adoradores. Geração de adoradores queremos ser. Sacerdócio santo para oferecer o perfeito louvor ao único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venham se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, e vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. Que em nossas vidas flui o teu querer. Gerações de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. E em nossas vidas flui o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. Em nossas vidas flui o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. Em nossas vidas flui o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. Em nossas vidas flui o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. Em nossas vidas flui o teu querer. Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. No dia de hoje, essa pessoa que vos fala foi escolhido para estar aprendendo com os irmãos em mais uma lição da nossa EBD,
a lição de número 11 da revistinha Palavra e Vida. Eu estarei abrindo aqui para me situar. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Vou dar aí um segundinho para os irmãos abrirem suas Bíblias, enquanto vou me preparando aqui para a gente dar início ao nosso estudo. Romanos capítulo 12. Eu estarei lendo e os irmãos podem me acompanhar em leitura. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso, o que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Socorrei aos santos nas suas necessidades. Procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem. Abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mundo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, eu vou ler a nossa lição, vou explicar alguns pontos. Os irmãos aí podem tirar as suas conclusões. Podem me acompanhar também na leitura da nossa revista, que está muito boa, está excelente. E o tema da nossa lição é uma contracultura no mundo perdido. Vamos lá. John Stott, em um de seus livros, chamou o Evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Este está sob o domínio do maligno, e nós somos de Deus. Além da cultura do mundo, há também uma teologia do mundo, aceita por alguns setores da igreja e alguns crentes. Acham que a igreja deve ser amiga do mundo. Esta não deve ser a preocupação principal, mas sim ser leal ao seu Senhor, à sua vocação, aos valores que recebeu. Há hoje muita gente fascinada pelos valores do mundo, diluindo a mensagem de Jesus para torná-la mais suave.
A preocupação com a mega igreja tem levado uns a esquecerem que a igreja deve, antes de tudo, lealdade a Jesus e ao seu evangelho. Somos uma contracultura no mundo perdido. Não que devamos nos portar arrogantemente, mas que devemos ser santos e não enamorados do mundo. Vamos entender aqui, meus irmãos, de maneira simples, explicar de maneira simples o que é a cultura. Vamos dizer que é um padrão. É um padrão que foi instituído por algum grupo, algumas pessoas no passado, que durante um tempo se consolidou na sociedade atual. Por exemplo, cada região do país, do nosso Brasil é muito grande, é um país continental, cada região tem uma cultura, cada um segue os seus padrões. E com o mundo não é diferente, o mundo tem a sua cultura, o mundo tem o seu padrão. E nós cristãos não somos favoráveis à cultura do mundo. Por isso é que fala contracultura. Nós fazemos parte da contracultura mundana. Por isso é que fala, somos uma contracultura no mundo perdido. Nós somos oposição. Nós fazemos parte da oposição da cultura mundana. Vamos lá. Ponto 1 da nossa revista. O ponto de partida. Partamos de Romanos, capítulo 12, 1, 2, após expor o conteúdo do Evangelho, até o capítulo 11. Paulo trata de ética. Começa com pois, o grego é uma partícula conclusiva com o sentido de portanto. O que se segue é consequência do anterior. Por tudo que foi dito, o conteúdo do Evangelho deve ser viver de uma maneira. Vamos lá, vamos recapitular. Por tudo que foi dito, o conteúdo do Evangelho deve ser viver de uma maneira. Primeira, a teologia, que é o credo, depois a ética, que é a conduta. Olha só essa afirmativa que a lição nos traz. O que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser. Será em que você tem crido? Qual é a tua crença? Sabe por causa de quê? Olha só, vamos citar um exemplo aqui simples, básico. Vamos dizer que uma pessoa fala que você é uma pessoa fracassada. Você não tem uma consciência crítica. Você adota isso como uma verdade absoluta. Uma pessoa diz, cara, você é fracassado. Se você não criticar, você vai absorver e vai dizer que aquilo é verdade. Aí isso culmina com uma ação, vamos supor, com uma prova que você fez, com um vestibular, que você foi mal sucedido, aí você fracassou. Aí você junta esses dois fatores, você acredita que é fracassado. E você passa a ter atitude de pessoas fracassadas. Mas isso não é verdade. As pessoas, quando dizem que você é fracassado, não é verdade. Ela fala isso baseado em quê? A gente fracassamos sim em nosso percurso aqui na Terra. É uma prova que nós fracassamos, mas nós temos oportunidade de fazer outra, e outros vários fatores. Então, se você crê naquilo que a pessoa fala, você passa a ser aquilo que ela falou. Você creu e passa a ter atitude de pessoas fracassadas. Então, que é muito importante ter consciência crítica ao ouvir muitas coisas que nós escutamos hoje em dia. Nem tudo nós devemos crer. Devemos crer naquilo que é verídico, naquilo que é benéfico, que vai ter consequência no nosso ser. O seguidor de Jesus não vive como o mundo sem Jesus vive. Ele deve apresentar-se a Deus e não se amoldar ao mundo. Não vos conformeis, significa não tomar forma do mundo. O cristão não é massa de bolo que toma forma de onde é posta. Ele é do Senhor, na igreja, na casa e no mundo. Ele se nega a ser moldado pelos padrões do mundo. O cristão tem que ter uma essência de cristã, que exala em todos os ambientes, porque é comum
o cristão no ambiente eclesiástico ser um, no ambiente escolar ser outro, no ambiente de trabalho é outro. Ele é moldado conforme o ambiente que ele está inserido. Mas não deveria ser assim. O cristão ele tem que ter uma essência, ele tem que ter convicção de quem ele é e replicar isso em todo o ambiente que ele está inserido. Ambiente escolar, familiar, trabalho. Então, o cristão não pode se amoldar conforme o ambiente que ele está inserido. Ele que tem que tentar moldar o ambiente com a tua essência de cristão. Devemos apresentar nossos corpos como um ato de culto a Deus. O grego é sômata, que significa mais que a parte física. É a realidade da existência. A pessoa concreta. É a totalidade da pessoa, não só o físico. O cristão deu toda a vida a Cristo, a física, a mental, emocional e espiritual. Por isso, sua mente deve ser transformada. Transformai-vos é metamorfose. Acho que é isso que se fala. De onde vem metamorfose, que é passar para outro estágio. O cristão, ele, ao se entregar a Jesus, ele se entrega por completo. Ou deveria ser assim, entregar o seu coração, a tua vida espiritual, a tua vida emocional, a tua mente. Porque pode acontecer que o cristão, ao se converter, ao se entregar a sua vida a Jesus, ele entrega somente o corpo. Ele começa a fazer a obra de Deus somente com o corpo, está fazendo qualquer coisa que necessita da movimentação do corpo. Vamos citar um exemplo aqui. Ele pode evangelizar, pode estar falando bem, pode estar fazendo uma EBD, mas a tua mente está presa no passado. O teu coração está preso no passado. Ele não se entregou. Por isso, quando fala, o cristão, quando se converte, ele nasce de novo. Porque literalmente ele vai nascer de novo. Ele vai criar novos pensamentos, novos paradigmas. Ele vai entregar a sua totalidade a Cristo. Não somente o seu corpo, mas vai entregar o teu espírito, a tua emoção, para que tudo novo seja feito. Isso que é nascer de novo. Bem, pelo que eu entendo, é isso. É a largata que se transforma em borboletas. Só que um paralelo aqui, porque às vezes o cristão pensa, por não ter esse entendimento que temos a vida física, mental, emocional, espiritual, talvez um problema que é físico, ele quer espiritualizar esse problema. Enquanto uma atitude física ou qualquer outra atitude que não seja espiritual possa sanar esse problema. Igualzinho uma pessoa, semelhante a uma pessoa que tem depressão, ansiedade. Talvez não é espiritual, talvez é algo físico, algo emocional, que tem que ser tratado no campo da psicologia, da psiquiatria. Nem sempre as coisas é espiritual. Só deixando esse paralelozinho só para ter um entendimento sobre isso. Eis o ponto de partida. Cremos em Jesus, assumimos o compromisso de uma vida santa. A ética segue a fé. Quem crê rompeu com o passado. O crente em Jesus não é massa de manobra. Ele ousa nadar contra a correnteza. O cristão, ele é ousado. Ele nada contra a correnteza. Ele vai ao oposto das multidões. Se a multidão está indo por um sentido, a tendência normal é que você vá. Poxa, essa multidão está indo, mas nem sempre tem que ser assim. Nós que somos cristãos e temos convicção do caminho que nós temos que seguir, mesmo que seja solitário, nós temos que seguir pelo caminho correto. Nem que a gente vai contra a multidão. Quem sabe a multidão está caminhando rumo a um precipício. E você sabendo disso, só porque a multidão está indo, você vai também? Eu acho que não, né? Por isso que é bom ter convicção no caminho que nós estamos caminhando. O cristão, ele é ousado. Ponto 2. Como o Novo Testamento vê o mundo? Precisamos recuperar a visão bíblica da vida.
Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão romântica do mundo. Outros o amam. A igreja contemporânea é mundana. Até os critérios para se avaliar uma igreja são mundanos e não bíblicos. Aos critérios que muitas pessoas utilizam para avaliar uma igreja. A arquitetura do templo, se é um templo suntuoso, luxuoso, moderno, o volume de entradas, o nível social dos membros, a quantidade de membros, isso muitas pessoas utilizam como parâmetro para avaliar uma igreja. Enquanto, na realidade, deveria ser assim, o critério deveria ser quanto de Cristo ela exibe ao mundo. Se uma igreja que tem convicção da sua missão aqui na terra, que segue todos os preceitos que Jesus nos deixou, ela vai responder assim, o suficiente para que muitas vidas sejam alcançadas e tenham suas vidas transformadas. Essa é a nossa missão, uma das nossas missões. Se ela tiver convicção disso, mas se a igreja ela está dispersa, não tem essa convicção, ela não vai saber responder essa pergunta, porque é uma pergunta perturbadora. Quanto de Cristo ela exibe ao mundo? É uma pergunta perturbadora. Se ela tiver convicção do que ela faz, da tua missão e segue os preceitos de Cristo, ela vai saber responder. Caso não, não sabe. Como o Novo Testamento vê o mundo? Não o cosmos ou as pessoas que Deus amou, mas o mundo como um sistema de valores corruptos. Não é um olhar positivo. Somos filhos de Deus no meio de uma geração corrupta. E logo, no longo texto de Efésios 4:17 a 5:21, há uma descrição do mundo, que é como devemos ser. Por isso, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo, nem ceder aos seus apelos. A conversa da igreja amiga do mundo é perigosa. Não devemos ser beligerantes, nem nos julgar superiores, mas desde o convite divino ao Pai da fé. O chamado é, anda em minha presença e ser perfeito. Isto não é legalismo, nem fundamentalismo. Chamar alguém de legalista e fundamentalista é obra de quem não tem argumento. Isto é santidade. O padrão de vida para a igreja está no Novo Testamento, não em pesquisa de opiniões ou em planos de marqueteiros eclesiásticos. Ela deve ser santa e não bajuladora de pecadores. Paulo diz que é assim que devemos viver. Muito interessante, muito interessante. Ponto 3 da nossa lição. A santidade é moral, não litúrgica. No judaísmo, a santidade era litúrgica, expressava-se por ritos. No Evangelho, ela é moral. Ser santo não é adotar postura no culto, é ter uma moral sadia. A santidade se liga ao caráter. Ser santo não é somente ter uma postura, mostrar para todo mundo que você é santo através de postura correta, tal, através das suas ações. Se quer ter a certeza que avaliar a tua moral, o teu caráter, faz isso quando ninguém está te olhando, faz isso na sua casa, no seu quarto, e avalia os seus pensamentos e as suas atitudes. Aí você vai tirar uma conclusão se você é moral ou não, se você é santo ou não. Há uma série de declarações de Paulo que podem ser chamadas de eres e sois. Eres possamos entender que é passado, eres, e sois presente. Elas mostram o que éramos antes da conversão e o que somos agora. Entre algumas passagens, eres que mostram no passado é como não mais devemos ser. Romanos 6, 20, 21, 1 Coríntios 6, 9, 11, 12, 2, Efésios, Colossenses. Veja ainda 1 Pedro. Entre as passagens, sois. Estão em Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, Efésios e 1 Tessalonicenses. Os irmãos depois podem pesquisar esses versículos nos seus respectivos livros e ler detalhadamente. O exame desta passagem mostra que a conversão é um divisor de águas na vida moral da pessoa.
A conversão, ela é uma interface, é um divisor de água daquilo que você era, daquilo que você vai passar a ser. Então a conversão, podemos entender que é o fim de uma vida e o início de uma outra. Mudou o seu destino final. Olha só, mudou seu destino final, de inferno para o céu. Mudou sua vida aqui na terra. Seus valores mudaram. Quem aceita Cristo tem um novo jeito de viver. Quem aceita Cristo é uma nova pessoa, tem um novo jeito de viver, tem uma nova postura, tem uma nova mentalidade, tem novos paradigmas, novas crenças. Ela passa a não ser mais limitada. Tem muitos valores, tem muitas benesses seguir a Cristo. E uma das maiores é ser salvo, né? Claro. O comportamento do mundo não é sadio. Podemos nos acostumar com o adultério, o roubo, o homossexualismo, a violência, porque a mídia despeja essas coisas em nossas casas e nos anestesia. Nós podemos ser anestesiados por essas coisas, podem se tornar normais. Ou sabemos que essas coisas é pecado e não gera nenhuma revolta na gente, uma revolta positiva, tá? Porque quando a gente vê uma coisa que é pecado, a gente sabe que é pecado, mas não tem reação nenhuma, acha que é normal. Acaba sendo cauterizado, né? Portanto, ver tanta repetitividade, ver nas mídias sociais, nas televisões, nas TVs, né? Nos programas jornalísticos ou em qualquer outro, a gente vê algo que é pecado e nos conformamos com aquilo, porque vemos direto. Enquanto nós deveríamos ser inconformados com essas coisas. Mas elas são pecado. Mesmo que as leis humanas as autorizem e punam quem as combatam. Elas são pecado. A Bíblia diz que são pecado. A santidade é moral e não gestual. Como levantar as mãos ou de volumes nos cânticos, santidade é caráter, de acordo com o padrão bíblico. Então, a santidade, ela é moral, é um valor, é conforme você tem de valores, são os valores que te compõem, não por gesto, não pelas suas obras que você vai fazer para se mostrar, talvez, não sei. É os valores que você tem, os valores que compõem a tua personalidade. A santidade, ponto 4, a santidade é relacional, não mística. Na Idade Média, havia os santos no poleiro. Eram pessoas que subiam a uma plataforma sobre um alto poste e ali ficava anos a fio. Alguns, quando retirados, tinham os membros inferiores atrofiados. Isolavam-se do mundo, viviam de comida que lhes davam e ficavam ao relento. Eram inúteis à sociedade. Santos no poleiro não ajudavam o mundo em nada. Vivemos num mundo altamente individualista. Na cultura atual, chamada de pós-moderna, prevalece o individualismo sobre o coletivo. Somos uma sociedade fragmentada, em que cada um busca seu interesse, um mundo mesquinho. Se você parar para analisar, isso tudo aqui é verdade. Desacelera um pouco e observa o nosso mundo, observa a sociedade. Ela é altamente individualista. Ela é egocêntricas, né? A sociedade hoje em dia, ela é muito narcisista, prega muito culto ao eu, prega muito culto a si próprio, confunde amor próprio com narcisismo. Amor próprio é você gostar de você, é aceitar do jeito que você é você se perdoar, ter uma boa relação consigo mesmo. Narcisismo é o culto à tua pessoa, você se coloca no lugar de Deus. É uma linha tênue entre os dois fatores. Então o mundo hoje em dia está muito assim. O individualismo tem imperado sobre o coletivismo. A igreja é uma comunidade, não um bando de solitários. Deus faz que o solitário viva em família. E isto acontece na igreja. Somos postos como família para relacionar uns com os outros.
Na igreja nos agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé e aprendemos uns dos outros, aperfeiçoamos uns aos outros e recebemos força para vivermos no mundo. Vivemos em grupo, exercemos a fé em grupo e vivemos no mundo como cristão. A igreja é isso, é o coletivismo, é a hombridade entre os irmãos, não é o individualismo, não é aquela pessoa que se sente excluída. Não, não é assim. É o grupo, é o coletivo, isso que tem que prevalecer. Somos membros de um só corpo e esses têm que estar em harmonia. Bem, deveria estar, né? A vida cristã não é vida no puleiro, mas bondade nas relações. O amor cristão não busca seus próprios interesses, volta-se para os outros. A igreja de Jesus e Barnabé, a igreja de Jerusalém e Barnabé nos mostram isso. Os crentes devem ter vidas entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros, como se vê em 2 Coríntios 8, capítulo 8, 1 ao 5. Muita gente levanta um puleiro espiritual no culto, onde canta, onde louva, onde ora, mas não se envolve com os necessitados, nem com as obras do reino. Em geral, esta santidade é mística, é desvirtuada. Santidade é relacionamento, é relacional, não intimista. Apenas eu e Deus. Sou eu, Deus, o próximo. Tem questão que é só você e Deus, questões pessoais, mas no tocante à igreja, no tocante ao convívio entre os irmãos, é eu, Deus e o próximo. Isto é igreja. Deus é nós, e não Deus é eu. Não Deus e eu. Isto é a santidade. Relações corretas com Deus e com o próximo. Quando saímos do culto fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar nossa fé. O caráter cristão prova da nossa fé. Se vê em nossas relações. Mostra misericórdia, apoio aos fracos e retidão na vida. É melhor ser ingênuo e ultrapassado que ser cruel e frio como o mundo. Deus vê e julga. Ou seja, nós como igreja temos que ser mais sociáveis com nossos irmãos. Não é porque nós temos diferenças políticas, que não deveria ser importante, de pensamento, que tem que ser questão de excluir aquela pessoa. Se ela é retraída, faça um esforço para que essa pessoa seja agregada ao grupo, faz parte da igreja. Essa é a questão. Jesus, ele deu um exemplo importantíssimo de sociabilidade quando ele se relacionou, quando ele conversou com aquela mulher samaritana. Tinha uma questão cultural entre judeu e samaritano, acho que ele não se batia muito bem e tal, não se gostava. Mas Jesus rompeu com esse paradigma. Ele deu um novo significado. Ele se relacionou com uma pessoa que era altamente diferente da cultura dele. Então, se nós somos cristãos, temos que seguir esse exemplo. Para pensar e agir. Não estamos em guerra com o mundo, mas não devemos amá-lo ou cortejá-lo. Nosso amor é a Deus. A solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Sem ela, apenas conversa oca. A santidade não é palavras, são atitudes e gestos. É o que o mundo precisa ver. O que você tem feito para demonstrar solidariedade? Meus irmãos, o que você tem feito para mostrar solidariedade? Fica essa pergunta em aberto. Quero agradecer a oportunidade de estar comunicando com os irmãos através desse vídeo. Fiquei muito feliz e estou feliz por esse estudo e por essa conversa entre mim e aos irmãos. Estarei orando aqui para encerrar a nossa EBD. Oremos. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, ó Deus. É de fundamental importância, ó Deus, esses estudos, porque enriquecem nossos conhecimentos, ó Deus. Abre um pouco nossa mente, ó Pai. Muito obrigado por esta, Deus. Abençoa, Senhor, essa pessoa que nos assiste aqui agora nesse vídeo, ó Pai, que nos acompanhou até aqui, ó Deus, nesse estudo, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, Deus.
Pai, restabeleça, ó Deus, a normalidade na nossa sociedade, ó Pai. Sabemos que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas, Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esse estudo, Senhor. Nos abençoe, ó Deus, abençoe as nossas famílias, ó Pai. Conforte o coração dos familiares que vêm perdendo seus entes queridos, ó Pai. Pessoas boas, fiéis, que aprovam o Senhor, ó Deus, recolhê-los, ó Pai. Mas o Senhor é Deus e sabe de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado.